Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que sim. Até porque, se você está aqui no nosso Portal do José, é porque você é uma dessas pessoas que preserva a sua sanidade mental, a sua saúde, em meio a tanta coisa que nos bombardearam nesses últimos tempos, vindo dessa extrema-direita aqui no nosso país. Infelizmente, o mau legado está agora nas mãos do filhote do senhor Jair Messias Presidiário, que carrega o pior que o pai produziu e carrega também o pior de tudo aquilo que ele está conseguindo amealhar por todos os lados. Mas não se engane, meu amigo, minha amiga. Ele não está pensando completamente nessa eleição presidencial, não. Ele está pensando na sua rota de fuga quando esse processo todo acabar. Já comentei com vocês a visão, eu vou repercutir novamente no nosso papo de hoje, de algumas pessoas muito influentes no nosso país que estão cravando que ele irá perder essas eleições. Até porque essas pessoas que estão fazendo essas declarações são pessoas que conhecem mais a fundo algumas coisas relacionadas ao senhor Flávio Bolsonaro. E você, nesse processo eleitoral, assim como eu, nós enfrentaremos situações muito diferentes, né? Em primeiro lugar, porque a gente vai conversar com muita gente que se diz eleitora ou que vai votar em Flávio Bolsonaro por diversas razões. Muitas pessoas é porque são simples, não estão entendendo o processo, outras por questões religiosas, porque a igreja coloca uma série de medos, de pânicos, enfim, isso no meio das pessoas que a gente convive em sociedade. Mas existe uma pior categoria de pessoas, que são aquelas influentes e que têm algum tipo de mandato. São pessoas que têm uma desonestidade intelectual. Muitos têm canais nas redes sociais, são youtubers, têm canais aí que são muito influentes na direita, e tem muita gente no campo da política. Essas pessoas, elas são as piores, porque elas sabem que estão cometendo falsidades, estão divulgando falsidades, mas elas fazem isso para seu benefício pessoal. E ontem, atendendo a muitos pedidos, né, eu publiquei um estudo que eu fiz junto à declaração que foi prestada por vários políticos junto ao o Tribunal Superior Eleitoral, e muita gente pediu para compartilhar. Então, eu fiz aqui um amarradinho, preparei um gráfico, né, uma tabela, e coloquei no X, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Bom, vou repercutir outras coisas muito importantes nesse dia, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, tá? Aqui é o nosso QR Code para você ajudar a gente nessa batalha aí, que está ficando cada vez mais bacana. Segunda-feira, a partir das 18h30, eu estarei com você na Associação Brasileira de Imprensa, que fica na rua Araújo, Porto Alegre, para o lançamento da nossa candidatura a deputado federal. Muitas pessoas estarão lá, a gente vai sair dali com muitas coisas importantes desenhadas, estratégias desenhadas, então vai ser muito legal bater um papo com você e ter você por lá, tá bom? Segunda-feira, a partir das 18h30. E amanhã, nesse domingão, às 18 horas, vou fazer uma live para a gente avaliar como foi esse primeiro dia da campanha de Lula. Amanhã vai ter um evento muito importante. E também como é que está a andança desse criminoso, aí, o filhote do senhor Jair Messias Presidiário. Vamos fazer aí algumas análises sobre os fatos que vão aparecer no dia, tá bom? Então, mas vamos aqui aos temas aqui, né? Hoje a nossa abertura foi um pouco mais longa. Quest, primeiro turno, veja intenção de voto por região, gênero, idade, estudo, posicionamento político, renda, cor e religião. Olha só, as pesquisas vão acontecer quase que diariamente daqui até o processo eleitoral. O mais importante no meio dessa história será quando começar o horário eleitoral e quando as peças que forem exibidas no horário eleitoral forem repercutidas por todos os lados, repercutidas, né? Então, isso vai gerar um tipo de atenção de uma parcela específica da sociedade que ainda está meio desatenta. São pessoas que estão declarando ali que são independentes, que não votam na esquerda, não votam na direita, as pessoas meio distraídas, né? E essas pessoas definirão o processo eleitoral. Por quê? Porque quem defende o progressismo, quem entende o que significa o governo Lula, o que significa para a democracia, para o processo civilizatório, essas pessoas já estão absolutamente consolidadas. E quem já foi abduzido pelo mal, pela insanidade, uma parcela significativa da sociedade brasileira, essas pessoas também estão imutáveis. Então, essa eleição hoje, ela está sendo disputada, está se disputando esses eleitores que, enfim, não estão apaixonados, não estão vinculados a nenhum tipo de corrente política. Para essas pessoas,
Quanto mais informações corretas, quanto mais reflexões positivas elas puderem fazer, melhor para nós do campo progressista e melhor para a campanha do presidente Lula. Então, daqui a pouco a gente vai ver o desenho ficar mais nítido para a gente. Operação da Polícia Federal tem como alvo Cláudio Castro, que é mais um revés para o grupo de Flávio Bolsonaro. A podridão de Flávio Bolsonaro vai aparecer todo dia, gente. Não vai ter como esconder, não. Olha, e se aparecer mais gente presa, mais ordem de prisão, mais escândalo... E olha, é só o que tem no entorno dessa figura, né? Por outra razão que o Kassab disse que ele está ferrado, né? Kassab diz que Centrão está com Lula e que chance de Flávio Bolsonaro ser eleito é zero. O Kassab sabe de coisas, gente. Ele não quis falar, mas ele sabe de coisas. Ele não quer explodir o Flávio Bolsonaro de uma vez por todas, porque ele ainda pensa que o Ronaldo Caiado pode abocanhar o legado do Flávio Bolsonaro assim que o Flávio Bolsonaro tiver uma série de explosões na campanha dele. A conferir. Como eu já disse para vocês, as pesquisas qualitativas, não só no Brasil, mas no mundo, mostram que o incumbente, ou seja, aquele que está no poder, quando chega perto das eleições, do dia do voto, ele tem sempre um fluxo maior de intenções de voto, porque o eleitor independente, analisando as coisas, ele prefere ficar com uma estabilidade, com uma previsibilidade, do que arriscar o futuro dele em alguém que ele tem alguma dúvida, né? E no caso, o que o Flávio Bolsonaro tem para apresentar, a não ser as mentiras? Então o Kassab fez a aposta dele aí. Aqui é o banner que eu já falei para vocês, do nosso lançamento, né? Aliás, graças a vocês que estão apoiando, está sendo possível a gente ter o apoio de jornalistas, de advogados, de designers gráficos, de gente de internet, de câmeras mesas, enfim, de espaços que a gente vai poder utilizar, porque nós não podemos contar com orçamento secreto, fundo partidário, essas coisas todas. Então, olha, com pouco, diante da massa de recursos que existem, né, que nós temos aqui, nós estamos conseguindo, já vai dar para a gente fazer um barulho gigantesco. Vocês podem aguardar, olha, vamos fazer mais barulho ainda, tá? Bom, e aí eu coloquei, só dando mais uma informação, já que falei disso, né? Quero agradecer a vocês que a gente ultrapassou 5.000 apoiadores aqui, só que já ultrapassamos com mais 500, já chegaram mais 500 pessoas aqui para nos apoiar, né? Então eu coloquei aqui no X, eu coloquei a tabela aqui, tá? A tabela aqui do crescimento patrimonial dos bolsonaristas, que falam muito que a economia está ruim, as coisas estão péssimas, né? Mas aí, olha só, o Sóstenes Cavalcante teve um aumento de 12.000% no patrimônio dele, o senhor Nicolas Ferreira teve 10.488%, acho que a tabela está aqui, ó. Cadê a tabela? Eu tinha separado a tabela, está aqui, está um pouco maior. O Gustavo Garre teve 2.013% de aumento no seu patrimônio, Carlos Jordi, 804%, Gilvan da Federal, 741%, Marcel Van Hatten, 600%. Vendo essas figuras, né, é impressionante a desonestidade intelectual dessas figuras, né? É um negócio impressionante. Bom, e como é que eles estão fazendo pregação nesse momento político? Apenas pelo pânico moral, o pânico vermelho, o pânico sexual, o pânico religioso. Gente, é um negócio, olha, é por isso que você que está aqui, eu tenho dito, né? Você é uma dessas pessoas que preserva a sua sanidade mental e, por conseguinte, a sua sanidade física, né? Descoberta de petróleo na margem equatorial pode mudar geopolítica nacional, diz Zilberstein. E, para ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, se a área descoberta se tornar efetivamente uma província petrolífera, isso poderá ser um novo caminho de redenção econômico-social da região. O que acontece é o seguinte, isso é uma notícia muito interessante. E certamente o presidente Lula vai explorar isso aí. Porque esse petróleo encontrado lá em cima, na região norte do nosso país, naquela margem equatorial ali, isso pode fazer com que aquela região se converta numa nova região industrial, numa nova região economicamente muito importante, claro, preservando todas as questões ambientais da região. Pode crescer também como polo turístico, enfim, infraestrutura. Então, é um negócio impressionante essa descoberta de petróleo ali. E, evidentemente, o presidente Lula falará disso, né? E, por isso, perto das eleições, ele tende a crescer 4 pontos, 5.
Isso aí segundo as pesquisas qualitativas. Bolsonaro pede autorização para deixar prisão domiciliar e ir para o dentista. Nome indicado pela defesa é a esposa de Flávio. Gente, todos os dias eles apresentam uma picaretagem para ter uma negativa do Supremo Tribunal Federal e eles dizem, ele está vendo, olha o que estão fazendo com a gente, é perseguição. A esposa do Flávio Bolsonaro sequer era qualificada para fazer algum tipo de tratamento dentário, porque a especialidade é outra dela, não é para ficar examinando o dente da pessoa ali, ela é ortodontista, é outra figura ali. Mas aí, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes vai pedir informações, né? E a tendência é que negue, que vai ter que pedir um laudo lá, o que está acontecendo com a criatura, né? Enfim. Mas é para desgastar, né? Operação da Polícia Federal revela como o governo Cláudio Castro atuou contra o Estado. O editorial hoje do Globo. Que está dizendo aquilo que nós sabemos. Uma verdadeira orcrim bolsonarista, cujas peças eram movimentadas pelo senhor Flávio Bolsonaro. Gente, todo mundo que está no entorno do Flávio Bolsonaro tem algum tipo de capivara, tem algum tipo de crime. Não tem ninguém que escape, é um negócio impressionante. Ele consegue ali uma outra pessoa que não tenha muito envolvimento com falcatrua, mas é muito raro. São pessoas que ainda não têm envolvimento com falcatrua, né? Mas porque, por se conectarem com ele, estão mirando em algum tipo de falcatrua. E as pautas morais? Aí o cara publica o seguinte: Confederação Brasileira de Vôlei proíbe homens nas competições femininas. Como é nojento esse Flávio Bolsonaro, essa gente, né? Confederação Brasileira de Vôlei segue política do COI e bane mulheres trans de competições femininas. Então eles chamam a mulher trans de homem, né? É uma crueldade, né? É um preconceito, é querer fazer de grupos sociais minoritários no exercício de direitos sempre bodes expiatórios para eles surfarem, né? No pânico moral, no pânico sexual. E aí vem com essa história. E é o seguinte, aí um inscrito recordou isso aqui, o senhor Flávio Bolsonaro e o Carluxo, os dois falando de sexualidade, mas o Carluxo ali com um olhar um tanto ou quanto misterioso, né, com o irmão, né, quando o irmão dizia coisas como essa aqui, ó. Ele já falou isso também publicamente, é que muitas vezes a homossexualidade é fruto do meio que a pessoa convive. É um meio. A homossexualidade é fruto do meio que a pessoa convive. Então você vive num meio, você só vive no meio de pessoas héteros, você nunca mais terá algum tipo de inclinação, orientação sexual para qualquer lado, né? E se você só vive num meio homossexual, você vai virar homossexual também. Olha só a cabeça dessa gente. Mas o Carluxo ficou assim, meio incomodado, hein? Porque nós não convivemos, nós, graças a Deus, né, sempre convivemos no meio familiar, né? Não temos. Não... Pô, o Carluxo tá incomodadão, hein? Incomodadão, hein, Carluxo? Vale até a pena ver de novo aqui, né? Colocar do comecinho aqui, vamos lá. Ele já falou isso também publicamente, é que muitas vezes a homossexualidade é fruto do meio que a pessoa convive. É um meio que nós não convivemos, nós, graças a Deus, né, sempre convivemos no meio familiar, né? Não temos esse convívio em meios tão... E quando o cara convive no meio de ladrões, como é que é? Como é que é ter um pai ladrão? Um pai que enriqueceu tomando dinheiro de assessor? Como é que é viver no meio de miliciano? Como é que é ter mãe de miliciano, esposa de miliciano, condecorar miliciano? O que isso reflete na vida de uma pessoa, né? É muita picaretagem, né? E para finalizar, olha só, o cara fala essa insanidade aqui que a gente tem que rebater, né? Esse governo conseguiu endividar a população brasileira num nível nunca antes visto na história desse país. O governo endividou as pessoas, hein? O pai dele, ninguém tinha dívida na época do governo do pai dele. Gente, quando o governo se endivida, e a gente está falando de uma dívida, relação dívida-PIB que já ultrapassou os 82%, né? Ou seja, toda a riqueza do país, 82% dela é dívida. Quando o governo se endivida, ele puxa junto as famílias que se endividam. Por quê? Então é o seguinte, se o governo endividou e as famílias estão endividadas, então você imagina só que são as famílias no Japão, que a dívida do Japão está em 252%. Então, as famílias do Japão estão endividadas e elas estão endividadas que elas estão endividando outras famílias que não estão no Japão e outras famílias que nem nasceram.
talvez assim, até a 10ª geração, né? Na Argentina, então, ó, 154%. Então, os argentinos, então, como é que estão? Acabou a Argentina acabou e tem mais 54% de dívida fora da Argentina. A Itália acabou, os Estados Unidos, ó, com 122%. O Brasil está com 82% de dívida, os Estados Unidos com 122%. A França, 110%. A Espanha, 107%. O Canadá, 107%. Reino Unido, 101%. O Brasil está lá embaixo. Então, gente, é muita picaretagem, né? E vocês podem pesquisar qualquer indicador que vocês vão ver isso aí. Os países mais endividados. E só que o mentiroso, o canalha, bandido, me desculpem falar isso, ele fica o tempo todo criando falsidades para fazer um desgaste político. Mas o horário eleitoral vai vir aí, né? Acho que a gente vai ter muita possibilidade de ver os fatos aflorarem. E mais do que isso, fora do horário eleitoral, nós esperamos que o presidente Lula não saia das redes, que ele venha para as redes todos os dias. Ele tem muita coisa para dizer, porque a extrema-direita vai fazer isso. E nós vamos combater essa gente, tá bom, gente? Olha, amanhã, domingo, às 18 horas, live super especial aqui com você. E segunda-feira, eu espero você, 18h30 lá na BEI, tá bom? Um grande abraço, tchau!